Então, nosso boa tarde a cada um de vocês. Estamos chegando com a nossa última aula, né? Graças a Deus, estamos chegando à reta final. Satisfação maior será quando, depois do dia 5, a gente puder informar para vocês a bela notícia de aprovação, tá bom? Então, para que isso se concretize, para que a gente tenha essa satisfação e você também a satisfação de receber a notícia de que está aprovado, de que vai para o ensino médio, é realmente assim muito grande, né? Para isso depende do compromisso, do estudo, é claro que não apenas do compromisso de agora em diante, mas principalmente dessa reta final, mesmo porque a gente leva em consideração todos os aspectos que a gente considera para que o aluno obtenha êxitos, né? A gente sempre esteve atento a essa questão da participação da aula, da presença. A gente sempre esteve atento à participação aqui durante as aulas, à assiduidade e principalmente a participação nas atividades e nas atividades que são também avaliativas, tá? Então, por falar em atividade avaliativa, como disse, e tinha firmado acordo com vocês, estaria recebendo essa atividade simulada que eu apliquei na sexta-feira até às 11 horas. Infelizmente, teve alguns que não me enviaram até às 11 horas. Abri mais um espaço de tempo. Até agora, estive recebendo. E a partir desse momento, tá? A partir desse momento, fechado aqui, não estarei mais recebendo nenhuma atividade, tá bom? Por mais que envie, essa atividade não vai ter mais valor, até porque nós vamos estar fazendo a correção, tá ok? Qualquer dúvida, me pergunte, fale. Deixa eu ver, já estou apresentando? Já estou apresentando. Vamos lá, questão 1. Verifique se a parábola que representa o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado, mais 9x menos 14, corta ou não o eixo x. Aí, o que é o eixo x? O eixo x é a linha horizontal, tá? Então, quem é que corta esse eixo x? Só pode ser a parábola, lógico. Então, para que nós saibamos se o eixo x vai cortado, nós vamos verificar o zero da função. Aí você troca o y por zero, faço o delta b ao quadrado menos 4ac, então ficou 9 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 14, deu 81 menos 56, deu 25. Quando o delta é um número positivo, você sabe que a equação vai ter duas respostas. Então, fazendo a análise aí do gráfico, a gente diz que essa parábola, já que se trata de função de segundo grau, se fosse do primeiro era uma reta. Como é do segundo, é a parábola. Ela vai cortar o x em 2 pontos. Delta positivo, corta o x em 2 pontos. Chegou alguém? Muito bem, é o Felipe, do Joá. Boa tarde, Felipe. Quais são esses pontos? Através da fórmula resolutiva, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Menos 9, mais ou menos raiz de 25, sobre 2 vezes menos 1. Aí eu tenho o x, uma linha, 2. Menos 4 dividido por menos 2, deu 2. O x, duas linhas, menos 14 dividido por menos 2, 7. Olhe que o a é negativo, é menos 1. O coeficiente A, o que vem
antes do x ao quadrado. Portanto, o eixo x, veja aí, ele foi cortado exatamente no 2 e no 7. No 2 e no 7. Ela vai ter ponto de máximo. O vértice está para cima. A abertura da concavidade é para baixo. O que nos leva até essa percepção é exatamente o sinal do coeficiente A. É negativo. Então, veja bem, quem são esses pontos? Como um ponto, geralmente, ele é indicado por um par ordenado, então a gente diz que esses pontos são 2 de x, 0 de y, e 7 de x, 0 de y. Se eu tivesse apenas o número 2 e 7, também eu poderia aceitar. Tá certo? Mas como aqui ele considerou pares ordenados, você considera então o valor de x associado sempre ao zero do y. Até porque você atribuiu para y o valor zero para descobrir esses valores de x. Então, quem marcou a letra B disse que o gráfico, que a parábola corta o x no ponto 2 e 0 e 7 e 0. Parabéns. Alguma dúvida? Se tiver, me fale. Questão de número 2. Determine algebricamente os zeros da função y igual a x ao quadrado mais 6x. Determinar os zeros da função. O que eu chamo de zero da função? É o valor de x ou os valores de x quando nós colocamos para y o valor zero. Assim eu peguei o menos x ao quadrado mais 6x e igualei a zero. O que eu faço? Fator comum em evidência. Ah, professor, eu usei a fórmula resolutiva. Pode ser? Sem problema. Não tem problema algum. Mas como eu vi que a equação é incompleta em C, eu fiz o fator comum, x, peguei menos x ao quadrado dividido por x dá menos x, mais 6x dividido por x dá mais 6, igual a zero. Uma solução nós temos que é zero. A outra solução, menos x mais 6 igual a zero, eu vou ter menos x igual a menos 6. Ou seja, x é igual a menos 6 dividido por menos 1. X é igual a 6. Logo, veja bem, logo o conjunto solução dessa expressão é o quê? O 0 e o 6. Portanto, os zeros da função são 0 e 6. A letra C. Essa era uma questão muito simples, muito fácil, porque a resolução de uma equação vocês conhecem já faz muito tempo. Vamos para a terceira. A função y igual a x ao quadrado mais 4x mais 8. Aí você olha as alternativas. Tem duas raízes reais, tem apenas uma raiz, tem como raiz o número menos 16, não tem raiz. Bom, ele está, de acordo com as alternativas, ele está querendo saber as raízes desta equação, ou seja, os zeros dessa função. Então, nós pegamos o x ao quadrado mais 4x mais 8 e igualamos a zero. E resolvemos. B ao quadrado menos 4ac. Como o delta deu um número negativo, 16 menos 32, que dá menos 16, você já sabe que quando o delta é um número negativo, a equação não tem raízes. Se ela não tem raízes, então o eixo x não será cortado pela parábola. Voltando às alternativas, a que melhor condiz com esse resultado é a letra D. Não apresenta raiz, pois seu delta é um número negativo.
Tá certo? Então, letra D foi a resposta da terceira. Já a quarta questão foi dito sem fazer o gráfico, determine as coordenadas x e y dos pontos em que a parábola, que representa o gráfico de y igual a 3x menos 21, 3x ao quadrado menos 21x, corta o eixo x. Ou seja, é bem parecida com a primeira. Quais são os valores de x em que o gráfico vai estar cortando? Fazemos também o zero da função. Certo? 3x ao quadrado menos 21. Ela é incompleta em C. Eu fiz o FCE, que é x. 3x ao quadrado por x dá 3x. 21x dividido por x, 21 igual a zero. X é igual a zero. Ou seja, o ponto 0 de x, 0 de y. 0, 0. E 3x menos 21 igual a zero vai deixar 3x igual a mais 21. 21 eu passei para a direita trocando o sinal. X é 21 dividido por 3, que dá 7. Quer dizer, 7 de x com 0 de y. Logo, a alternativa verdadeira é a letra A. Na quinta questão, sem fazer gráfico, observando apenas o coeficiente A, verifique se a parábola que representa o gráfico de cada uma das funções tem concavidade voltada para cima ou para baixo. E aí vem a perguntinha: quando é que a concavidade é voltada para cima? Quando é que a abertura dessa concavidade é para cima? Quando o coeficiente A é positivo. Chegou alguém? Agora? Meu Deus, é o Rian. O que houve, Rian? Então, concavidade para cima. Por quê? Porque o A é positivo. No 2, a concavidade também é para cima. O PC aqui quer dizer para cima. O coeficiente A é 3, positivo. Na 3, o A é menos 1. Então, a concavidade é para baixo. Na 4, o A também é menos 1, concavidade para baixo. Na 5, o A é menos 6, concavidade para baixo também. E na 6, o A é mais 7, então a concavidade para cima. Olhando aqui, qual a alternativa verdadeira? A gente chegou na letra D, que diz que as funções 3, 4 e 5 têm concavidade voltada para baixo. Portanto, o quesito verdadeiro era a letra D. Alguma dúvida quanto a essa questão da abertura da concavidade? Posso seguir? Vou seguindo. Questão 6. Os esboços seguintes representam gráficos de funções quadráticas definidas pela lei y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero e x pertencente aos reais. Relacione de acordo com a condição do coeficiente A e do delta. Chegou mais alguém? Pensei que sim, mas não. Então, olha a letra A. X é cortado? Não é. O gráfico passou acima do eixo X. Por que isso? Porque o delta é um número negativo. A parábola tem abertura para cima, porque o A é positivo. Tá? Letra B. O A é positivo. Por quê? Porque a abertura da concavidade é para cima. Agora, se o eixo X foi cortado em um único pontinho, é porque esse seu delta vai ser igual a zero. Na letra C, veja o gráfico de azul, também fora do eixo X. Isso indica que
O delta é um número menor que zero, é um número negativo. A abertura da concavidade é para baixo. O que é que leva a gente ter essa compreensão? O valor do coeficiente A também menor que zero, negativo. E na letra D, observe que o eixo X ele foi cortado em 2 pontos. Se foi cortado em 2 pontos, é porque o delta é maior que zero. Eu tenho 2 valores para X, o X' e o X duas linhas. Mas a abertura da concavidade foi para baixo. Então, eu tenho A menor que zero. Fazendo, então, a relação A maior que zero e delta menor que zero, a gente viu isso na letra A. Então, eu trouxe a letra A. Segundo parênteses, A menor que zero e delta menor que zero, os dois menores, onde foi que a gente viu isso? Na letra C. A menor que zero e delta maior que zero, a gente viu isso na letra D. A maior que zero e delta igual a zero, onde foi que eu vi isso aqui? Na letra D. Portanto, A, C, D, B. A, C, D, B. Marcando, portanto, a alternativa verdadeira, letra A. Se tiver alguma pergunta, me fale. Com dúvida, o momento de tirar é esse. 7ª questão. Analisando o vértice, podemos dizer que a função y igual a x² menos 8x mais 6 tem ponto de mínimo ou ponto de máximo? Então, sempre que o A é positivo, a abertura da concavidade é para cima. Então, o vértice é para baixo. O vértice ficando para baixo, nós registramos ponto de mínimo. Então, de cara, você descarta a letra A e descarta a letra C. Fica com a letra B ou a letra D. E aí, para se certificar da resposta, vai calcular xv e yv. xv através da fórmula menos b sobre 2a, menos 8 sobre 2 vezes 1. 8 dividido por 2, 4. O yv você poderia fazer menos delta sobre 4a, e teria que fazer o delta. Mas pode também trocar o x pelo valor 4. E foi o que fiz. Tá? X ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 8 vezes x, 8 vezes 4 mais 6. 16 menos 32 mais 6, ficou menos 16 mais 6, menos 10. Portanto, é ponto de mínimo. E definindo a alternativa verdadeira, xv 4, yv menos 10. Letra B. Quem marcou letra B, ótimo, parabéns. Representando isso no gráfico, xv, observe aí, o 4 e o yv menos 10. Professor, e se a questão pedisse o valor mínimo? Quem seria o valor mínimo aí? Apenas valor mínimo seria menos 10. Tá? Ponto de mínimo é 4 e menos 10. Valor mínimo, apenas menos 10. Tá bom? Ótimo. Vamos seguindo. Questão 8. Analisando também o vértice, podemos dizer que a função y igual a menos x² mais 9 tem o quê? Ponto máximo ou ponto mínimo? Bom, se o A é negativo, quer dizer que a parábola vai ser aberta para baixo. Então, ela vai ter valor máximo ou ponto de máximo. Tá bom? Vamos descobrir, então, quais esses pontos. xv menos b sobre 2 vezes a. Como o b não está presente, é 0. Sobre 2 vezes o a, que é menos 1. 0 dividido por menos 2, 0. Yv, substituindo o 0 na expressão, 0 ao quadrado mais 9. 0 mais 9, 9. Então, o ponto de máximo é o quê? 0 e 9. Portanto, a alternativa verdadeira é a letra C. Ponto de máximo,
0 e 9. Questão 9. Um dardo, né, é lançado da origem segundo um determinado referencial e percorre a trajetória de uma parábola. A função que representa essa parábola é y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Quais as coordenadas do ponto onde esse dardo atinge a altura máxima? Então, se ele já está dizendo a altura máxima, falou em máxima, é óbvio que eu vou ter ponto de máxima, até porque o A é negativo. Então, o gráfico fica uma parábola aberta para baixo, então, obviamente, o vértice fica na parte superior. O ponto máximo, ponto de máximo. XV é menos B sobre 2 vezes A, então, menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Menos 4 dividido por menos 2 deu mais 2. Já o YV é só você substituir. Menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes x, 4 vezes 2. Resultou, então, menos 4 mais 8, YV mais 4. Logo, 2 e 4 é o quê? A coordenada, ou são as coordenadas do vértice, ou ponto de máximo. Tranquilo? Muito bom. Vamos para a 10ª. Relacione para quais valores reais de x a função y igual a x ao quadrado menos x menos 6 é letra A, nula, B, positiva, C, negativa. Bom, simples, né? Primeiro, vamos descobrir o zero da função. Vamos trocar o y da equação por zero. Fiquei com x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Delta deu 25. Então, quer dizer que o eixo x será cortado em 2 pontos. Quais são esses pontos? No x, uma linha, que é 3, e no x, duas linhas, que é menos 2. Se quiser fazer a representação gráfica, vai te ajudar a compreender melhor. E assim fiz. Daqui os 2 pontos que cortaram o eixo x, que são cortados em x. O menos 2 e o 3. Quanto à parábola, como o A é positivo, então a abertura é para cima. Tá? Aqui nem me preocupei com coordenadas do vértice. Tá? Não quis saber aqui coordenadas do vértice. Apenas com os valores de x. Aí veja bem. Nós falamos para você que sempre que o coeficiente A é positivo, a função será positiva maior que zero nos extremos. Se o A fosse negativo, então o positivo seria o intervalo central. Beleza? Então, usando esse raciocínio, nós dizemos que para y igual a zero, nós vamos ter x igual a menos 2 ou x igual a 3. Então, relacionei aqui com a letra A. Para y maior que zero, se você puxou um y, bate no gráfico e correlaciona com x, você encontrou um x à esquerda do menos 2, ou seja, menor que 2. Tá? Aqui, ó, x menor que 2. Se você fizer o mesmo do outro lado e fizer a correspondência com x, veja que você obteve um x à direita do 3. X maior que 3. Portanto, a letra B, a função é positiva para x real com x menor que menos 2 ou x maior que 3. Tranquilo? Ótimo. E por último, y menor que zero. Quais os valores de x quando o y for menor que zero? Y menor que zero, não esqueça que é do zero para baixo. Se você puxar qualquer linha até o gráfico desse y menor que zero,
até o gráfico, e em seguida fizer a correspondência com o eixo x, olhe qual foi o valor do x que você encontrou. Um valor que está entre menos 2 e 3. E se puxar para o outro lado, bate no gráfico, correlaciona com x, que valor de x você encontrou? Também um valor que está entre menos 2 e 3. Então, a função vai ser negativa para qualquer valor de x que esteja entre menos 2 e 3. Portanto, a letra C, negativa, você vai dizer que é para um x real, com menos 2 o número menor que x e x menor que 3. B, C, A. Alternativa correta, letra B. Parabéns para quem acertou mais esta. Questão 11. Dada a função y igual a x ao quadrado menos 9x menos 10, calcule os valores reais de x para que se tenha y maior que 0. Aqui só me interessa os valores de x para a função positiva. Mas, antes de olhar, de determinar esse conjunto, eu vou fazer os zeros da função. Nos zeros da função, primeiro eu descobri que o delta é 121. Quer dizer, que o x vai cortado em 2 pontos. Quais são esses 2 pontos? Os zeros, menos 1 e 10. A abertura da concavidade é para cima, sim. Por quê? Porque o A é positivo. Então, ela é positiva nos extremos. Lembra do que eu acabei de dizer? Valores menores que menos 1 e maiores que 10. Na prova disso, você, se puxar uma linha que bate no gráfico e em seguida fizer a correspondência com o eixo x, repare que esse x está à direita do 10. Se você fizer a mesma coisa do outro lado, bate no gráfico, uma linha que bate no gráfico e do gráfico correlaciona com x, quem foi que você encontrou para x? X à esquerda do menos 1. Tá bom? Então, diga que ela é positiva, ou seja, y é maior que 0, quando o x pertence aos reais, tá ok, esse x é menor que menos 1 e x é maior que 10. Beleza? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Coisa boa, todo mundo entendendo, fico satisfeitíssimo. E questão 12, né? Determine a solução em R da inequação. Professor, inequação? Ninguém viu isso. Vimos. Ele usou simplesmente o termo inequação, porque na realidade o que ele está querendo saber nessa questão é quais os valores de x quando eu tiver um y maior que 0. Ah, mas aqui está maior que 3. Sem problemas. Passo 3 ao primeiro membro. X menos 1 ao quadrado mais x menos 3 igual a 0. Vamos resolver a equação. Vamos descobrir os zeros da função. X ao quadrado menos 2x mais 1 mais x menos 3. Simplificando, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Delta b ao quadrado menos 4ac, delta igual a 9. Quer dizer, x vai cortado em 2 pontos. Quem são esses pontos? Fazendo aqui pela fórmula resolutiva, eu obtive 2 e menos 1. Então, quer dizer que o eixo x foi cortado exatamente no menos 1 e no 2. Como o A é positivo, a concavidade é aberta para cima. Logo, a função é positiva para qualquer valor de x menor que menos 1. E é positiva também para qualquer valor de x maior que 2. Tranquilo? Portanto, a alternativa verdadeira é da letra A. X é real ou pertence aos reais. É porque aqui não tinha o pertence, eu coloquei é. Tá ok. X é menor que menos 1 ou x é maior que 2. Beleza? Então, apenas os valores positivos de y, tá?
do 0 para cima, me determinaram esses valores de x. A esquerda do menos 1 e a direita do 2. A penúltima. Qual é o menor... Presta atenção. Qual é o menor... Essa daqui foi a questão que a maioria de vocês... A maioria não. Quem perdeu, né? A questão com o maior índice de não acertos. Foi esta. Muita atenção. Qual é o menor e qual é o maior? O menor e o maior número inteiro x, que faz com que a expressão x ao quadrado menos 5x menos 36 seja menor que zero. Tá? Primeiro eu vou descobrir os zeros da função também. Os zeros da função. Menor que zero. Poderia ser aí na equaçãozinha desse tipo. Então, os zeros da função, fazendo o delta, eu obtive 169, cuja raiz é 13, né? Se é 169 e é positivo, quer dizer que o eixo x vai cortado em 2 pontos. Quais são esses pontos? Menos 4 e 9. A abertura da concavidade é para cima? Sim, porque o A é positivo. Tá bom? É positivo. Mas o que ele quer? Os valores de x para y menor que zero. Você olha essa expressão, o menor que. Tá? Então, a função ela vai ser negativa para esses valores do intervalo central. Ou seja, de menos 4 até 9. Repare o seguinte. Nós vamos ter para y menor que zero, aqui é y, viu? Eu coloquei foi delta. Para y menor que zero, eu tenho um x que pertence aos reais, tal que menos 4 é menor que x e x é menor que 9. Mas olhe bem a perguntinha. Qual é o menor e qual é o maior valor? Como é simplesmente menor que zero, nem o menos 4 faz parte desse conjunto e nem o mais 9 faz parte desse conjunto também. Entendido? Veja bem, menos 4 é menor que x. Quer dizer que esse x ele vai do menos 3 até o mais 8. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O 9 não faz parte desse conjunto, porque ele está dizendo que x é menor que 9. Ele não disse igual a 9. Somente se eu tivesse menor que ou igual, e você sabe que existe esse sinal menor que ou igual, aí eu poderia considerar o valor 9 como o maior valor. Sendo assim, o menor valor que satisfaz essa condição é o menos 3 e o maior é o 8, tá? Cadê a resposta? Pronto. O menor é menos 3 e o maior é 8. Tirada a dúvida, quem não tinha entendido, eu vi que muitos perderam essa questão. Na global, não quero que perca, não. Bom, é a última? A última, né? Vamos então para a última. Determine os valores de x para os quais a área do retângulo da figura é maior que 9. A área do retângulo é maior que 9. Ora, eu tenho um retângulo de comprimento x mais 6 e largura x menos 2. Então, área não é base vezes altura? Faço x mais 6 vezes x menos 2 é maior que 9. Seguindo o que disse o enunciado, é maior que 9. Vou passar esse 9 ao primeiro membro. Aqui eu resolvi x vezes x, x vezes menos 2, 6 vezes x, 6 vezes menos 2. Simplificando a expressão, eu tenho x ao quadrado mais 4x menos 21 maior que zero. Então, eu quero os valores de x que são
maior que, quando o y é maior que zero. Tá bom? Fazendo os zeros da função, descobri um delta positivo, quer dizer, x é cortado em 2 pontos. Descobrindo esses pontos, deixa eu diminuir aqui o valor que você tenha uma compreensão melhor. Descobrindo esses pontos, eu obtive o 3 e o menos 7. Aí veja bem, por que que o 7 negativo não convém, não satisfaz? Imagine você, 7 negativo mais 6, daria medida negativa. Mesma coisa do outro lado. 7 menos 2 daria menos 9. Largura negativa, por se tratar de uma figura geométrica, não satisfaz. Então, exclui logo o valor negativo. Eu vou dizer que a função é positiva, tá? Ó, do zero para cima. Sempre que eu tiver um x que seja real, que pertence aos reais, tá o quê? Esse x é menor que menos 7 e x maior que 3. Só que o menos 7, repito, por ser negativo, não convém, não serve. Vou considerar, então, apenas o x maior que 3. Alternativa verdadeira, letra D. Tranquilo? Finalizamos? Pronto. Chegando ao final. Tá tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Lembrar que o gráfico da função de primeiro grau, lembrando que a função de primeiro grau ela pode ser chamada de afim ou linear. Certo? Quando é que a função é linear? Quando falta o coeficiente b. Y é igual a 2x. Ela é linear. Y igual a 2x mais 7. Ela já é considerada afim. E tanto a função afim quanto a linear, elas são consideradas funções de primeiro grau. Tá certo? A representação gráfica da função de primeiro grau é sempre uma reta. Sempre que o coeficiente a for positivo, nós dizemos que a função é crescente. Quando o coeficiente a for negativo, isso com relação à função de primeiro, tá? De primeiro grau. A gente diz que quando o a é negativo, ela é decrescente. Tranquilo? Então, função de primeiro, função de segundo, representação gráfica, estudo do sinal, ponto de mínimo, ponto de máximo, é o que vai cair na nossa avaliação de sexta-feira. Alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Então, me despeço aqui de vocês de boa, pois estudem, tá? Alguma dúvida, se vocês quiserem entrar aí no meu particular, perguntar, fique à vontade. A gente está para ajudar mesmo. Tá ok, gente? Pois um abração e até mais.